Estamos de regresso, vamos recapitular que o tema de hoje neste Finanças e Planos tem a ver com o planeamento para a educação dos filhos. Daniel, estamos de volta, estávamos a falar de um plano específico, o plano 529 ou 529, estava a dizer quanto mais cedo melhor para pouparmos e para deixarmos esse dinheiro de lado. Agora, pronto, depois de todos os cálculos feitos, os filhos vão para a universidade, acabam um curso e, uau, boas notícias, há dinheiro a mais na conta, ainda cresceu qualquer coisinha. Vai ficar assim? Podemos recorrer a esse dinheiro? E se podemos, como é que podemos fazer? Normalmente há duas opções. A primeira opção é se existe mais algum familiar, até pode ser um irmão ou um primo até primeiro grau. Portanto, suponhamos que uma conta dessas é aberta por avós e diz, ok, se restar algum dinheiro, vai para o teu irmão ou vai para um primo, pronto. Para o meu outro neto. Exatamente. Portanto, isso é uma opção. Se crescer dinheiro, pode ser utilizado para isso. Ou então, se não há outra alternativa, a pessoa pode levantar o dinheiro, só que vai ter que pagar uma penalidade de 10%, mais aquele valor que resta e que a pessoa levanta, conta como rendimento, portanto, conta como income, e aí vai ter que pagar impostos sobre aquilo. Só que a pessoa só paga... Só essas duas maneiras, são as únicas duas formas. É muito comum crescer ou é mais comum faltar? Talvez mais comum faltar, mas a outra parte que não chegámos a falar, eu acho que há a parte de estudar financeiramente e fazer as contas como aquilo que acabámos de falar, e depois há a parte humana que acho que cabe um pouco aos pais, mas também cabe mais ao sistema de educação, é de tentar dar, ou que haja mais oportunidades aos alunos enquanto estão no high school, para terem uma maior abordagem de quais são as oportunidades que existem. Portanto, acontece, infelizmente, mais vezes do que deviam, de um aluno qualquer que inscreve-se na universidade, pensa que quer ser alguma coisa, e depois de 1 ano e meio ou 2 anos decide que não gosta dessa área, portanto fez os requisitos todos, mas depois quando começa a fazer as cadeiras naquela área, descobre e sente que pronto, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu vou fazer. Portanto, não é que comecem de novo, mas um plano que inicialmente ia ser de 4 anos, já passa para 5 ou 5 anos e meio, ou até 6, né, por exemplo, e pronto, são mais 1 ano e meio ou 2 anos de custo que não fazia parte do plano inicial. Portanto, eu acho que... Como é que se pode precaver disso? Portanto, referiu que já é quando está no high school. E os pais que estão lá em casa, os avós que estão lá em casa e que têm filhos que possivelmente estão prestes a entrar no high school ou até já estão a frequentar o high school. Qual é o seu conselho? Nós sabemos que os high schools aqui nos Estados Unidos têm os conselheiros, não é? É falar com esses conselheiros, os pais devem intervir, deixar tudo a cargo dos filhos. Eu acho que é importante os pais, intervir, mas também eu acho que é muito importante que haja um esforço para que os filhos percebam não só a parte emocional, mas também a parte financeira. Portanto, quem tem a sorte ou quem tem a oportunidade de acabar o seu curso e não ter dívidas às costas, isso é um grande avanço e uma grande vantagem se em pouco tempo depois quer investir ou quer começar o seu próprio negócio ou quer começar a sua vida por comprar uma casa ou fazer um investimento numa casa. Seja lá o que for. Portanto, para ter este benefício ou ter essa vantagem no fim, é preciso ter algum estudo ou ter algum pensamento no início. Portanto, uma das maneiras de tentar também, ou que existe, né, este caminho, e existem em toda a parte, mas uma vez mais posso falar de Rhode Island, por exemplo, residentes de Rhode Island podem fazer os primeiros 2 anos no Community College of Rhode Island, portanto, aquelas cadeiras que são os requisitos, independentemente do curso, podem fazer aqueles primeiros 2 anos no Community College of Rhode Island de borla.
Portanto, o Estado é que paga aquelas propinas aqueles primeiros 2 anos. Portanto, aí tem a oportunidade de fazer uma variedade de cadeiras, pronto, aquelas que são os requisitos mais outras. Principalmente aqueles que estão indecisos. Exatamente, se ainda tem alguma dúvida, porque é assim, se fizerem os primeiros 2 anos no Community College e fazem depois uma transferência para Brown University, Universidade de Rhode Island ou qualquer outra universidade, quando terminam os 4 anos, o papelinho que vão receber de diploma vai ser daquela universidade para onde eles transferiram. Portanto, isso foi, foi uma condição que foi criada há cerca de 3 anos atrás, porque no fim da história percebíamos que havia muitos alunos que acabavam por ingressar na universidade normal, portanto a universidade tradicional ou típica dos 4 anos, mas chegavam a meio caminho ou até um pouco mais e não conseguiam, por vários motivos e várias razões, não conseguiam acabar. Uma parte financeira, outra parte obrigações pessoais de ter que trabalhar ou ter que ajudar a sustentar uma família. Portanto, aí acaba por ser, em termos até, a política foi, já que nós estamos num mundo em que, até para aqueles que vão seguir algum caminho que é preciso as qualificações académicas, portanto, hoje em dia é quase preciso um mestrado, claro. um curso de 4 anos, pronto, parece já ser insuficiente, então, portanto, no mínimo 6. Exatamente, portanto, aqueles primeiros 2 anos do Community College acaba por ser um pouco uma extensão do ensino básico que é do K to 12, é K to 12 Acha que os Estados plus 2. Unidos devia de alargar essa medida implementada num Estado mais pequeno do país? Não, eu acho que sim, pronto, tudo tem o custo, né? Tudo tem o custo. Seria um bom investimento nos seus olhos? Eu acredito que sim, porque ou nós pagamos, ou nós investirmos na formação e na educação, ou então vamos pagar mais tarde de outras formas. Outra área em que nós devíamos, e acho que nós, pelo caminho que nós vamos ser, ou já devíamos ter sido obrigados a investir, são nos cursos profissionais. Os canalizadores, os eletricistas, os bate-chapas, os mecânicos. Portanto, há uma enorme falta deste pessoal de mão de obra qualificada e aqueles que têm mesmo esses dons da parte de trabalhar com as suas mãos e até neste ramo. É que se deve essa escassez? Será que é a nova geração de pais que desde muito cedo tenta já incutir nos filhos vais ser isto, ou vais ser engenheiro, ou vais ser aquilo, ou devias ser aquilo, ou aquele outro? Ou será que tem a ver com a tecnologia em que possivelmente as crianças hoje não são tão boas com as mãos, não são tão ágeis porque, não brincam tanto na rua ou no quintal, não fazem tantos trabalhos manuais porque estão quase sempre com um computador ou um tablet nas mãos. Será por isso? Eu acho que é mais aquela questão social e na sociedade de se queres ser alguém, tens que ir para a universidade. Agora, nós sabemos que quem vai para a universidade, se nós compararmos alguém que vai para a universidade com alguém que decide não continuar com os seus estudos, mas também não fazer mais nada em termos de formação pessoal e profissional, claro que quem vai para a universidade vai ter melhores oportunidades e vai ter um maior crescimento económico ao longo da vida inteira do que alguém que não optou. Portanto, eu acho que ficamos um pouco, como sociedade, presos nessa ideia de se queres melhorar a tua vida ou se queres ter algum sucesso na tua vida, tens que ir para a universidade. Portanto, isso é só metade da história. Portanto, podes ir para a universidade e vais ficar melhor do que se não fores e parares por aí, mas eu acho que também temos que falar um pouco mais de as outras oportunidades que também obrigam tempo, obrigam estudo, obrigam sacrifício. Portanto, ninguém acorda um dia e numa semana acaba por ser um eletricista encartado. Ou ninguém acorda um dia
e pronto, qualquer uma destas profissões, portanto, tem que fazer um certo número de horas, tem que fazer certas licenças, tem que fazer uma certa formação e depois até de estar encartado, tem que fazer essa formação que à maneira renovar e à maneira que a situação vai desenvolvendo, um sistema de aquecimento de uma casa atualmente funciona à base de computadores. Os carros hoje em dia, com tanta eletrónica, com tanta informática... E antecipa-se que no futuro ainda seja pior, não é? Mais ainda, até com os carros elétricos. Portanto, é preciso apostar na formação, não só universitária, mas esses outros trabalhos todos, pronto, não é que são precisos, mas eu acho que o importante em termos de sociedade é que essa malta jovem perceba que não é só acordar um dia de manhã e ir para o computador e conseguir fazer uma vida só fazendo isto. Portanto, se fosse fácil, toda a gente fazia, mas em termos gerais, nós como sociedade e até como... Há um processo, há um caminho a percorrer, não é? E até chegar lá. E como sociedade temos um grande déficit nestes tipos de trabalho. Muito bem, vamos voltar aos planos e eu estava a falar que, pronto, já tínhamos mencionado o facto que se crescer algum dinheiro, quais são as formas de poder ter acesso a esse dinheiro, o Daniel já respondeu, e como funciona? Há também o sistema de assistência financeira, Financial Aid. Como é que funciona? Pronto, também reconhecendo que o custo é tão elevado, estes planos foram desenhados especificamente com a ideia de não contar contra a família ou o aluno que está a pedir financial aid. Portanto, se o dinheiro está disponível, existe como recurso, portanto, quando eles fazem esse processo de financial aid, existe um componente que se chama Expected Family Contribution, EFC. Portanto, isso é o que é que a família tem disponível para ajudar e complementar o aluno para as despesas e o custo que vão ter. Portanto, esses planos contam, vamos dizer, contra, mas muito menos do que se o aluno, por exemplo, tivesse um tio rico, ou um avô rico que deixou, pronto, X dinheiro, pronto, para fazer aquilo que este aluno quisesse, isto aí contaria mais contra o apoio e a ajuda que o aluno podia ter do que propriamente o plano 529, porque eles também sabem que pronto, este dinheiro existe especificamente para apoiar os estudos, para apoiar os custos dos estudos. E essa assistência é só dada àqueles alunos que, na verdade, têm poucos recursos financeiros, mas também há outras vias de poder ter assistência financeira no que diz respeito, vamos supor que mesmo que um aluno venha de um seio familiar, que possivelmente os pais até podem pagar na totalidade, será que devido às notas é possível ter assistência? Sim. Ou é muito raro? Não, há assistência, há bolsas, e depois das bolsas e depois de qualquer tipo de assistência, dependendo da universidade e também dependendo do quanto bom o aluno seja, depois há um aspecto de negociação com a universidade. Portanto, se é uma boa universidade, que pronto, isto acaba por ser tudo ratings e não sei o que mais, mas as universidades também querem ou têm que preencher um certo critério dos alunos que têm. Portanto, alunos que pronto, são inteligentes, mas que têm uma situação até familiar ou financeira menos boa ou mais desfavorecido. Portanto, mas se o aluno é bom, aí existe uma vantagem do aluno e a própria família negociar com a universidade para ter ainda mais apoio, porque se é um bom aluno e a universidade quer aquele aluno, aí o aluno e a família têm algum poder do seu lado, poder de negociação. Muito bem, Daniel, muito obrigada. Foi mais uma Finanças e Planos.